Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de pós-médio. Hoje, eu e a professora Rosália iremos mostrar os conteúdos mais cobrados no Enem em língua portuguesa e geografia e fazer a análise de questões em que um desses conteúdos foi cobrado. Vamos lá, então! Os temas mais cobrados no Enem em língua portuguesa são leitura e interpretação de texto, estrutura textual e análise de discurso, leitura e artes, variação linguística, gênero textual, literatura, relação intertextual, funções da linguagem, gramática, semântica, norma culta e norma popular e figuras de linguagem. Hoje vamos tratar especificamente desse conteúdo aqui, pessoal. Variações linguísticas. O que são variações linguísticas? São os diferentes modos em que é possível se expressar em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua, ela varia de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Existem 4 tipos de variações linguísticas. Variações históricas são aquelas que tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixam de existir, outras surgem e se transformam com o decorrer do tempo. Temos também as variações geográficas. São aquelas que dizem respeito à diferença de linguagem devido à região ou países em que essa língua é utilizada. Temos ainda as variações sociais. São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. E temos ainda as variações estilísticas ou situacionais, que são aquelas que remetem ao contexto, ou seja, à situação de comunicação em si, que exige adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. Esse tipo de variações respeita a situação de interação social, levando-se em conta o ambiente e expectativa dos interlocutores que estão ali naquele ato de comunicação. Vamos analisar agora essa questão do Enem 2014. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Sabé, chama Raquel, diz que eu estou aqui com alegria. Esse é um poema do Antônio Barros que nós vamos utilizar para analisar a questão. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil, ou seja, da linguagem e da cultura do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é. Ou seja, pessoal, nós vamos buscar nas alternativas a seguir em um desses enunciados onde nós temos uma fala típica de uma determinada região do país. Letra A. Isso é um desaforo. Essa alternativa aqui, ela está errada, pessoal. Por que ela está errada? Porque nós não temos nenhuma palavra aqui que seja utilizada em um local específico do país. Letra B. Diz que eu estou aqui com alegria. Essa alternativa, pessoal, ela também está errada porque a palavra tô, ela não é específica de uma determinada região. É uma palavra usada em situações informais, no lugar da palavra estou. Assim, estamos diante de um exemplo de variação estilística ou situacional. Na letra C, vou mostrar para esses cabras, né? Essa aqui é a alternativa correta.
Por quê? Porque esse vou mostrar para esses cabras tem o sentido de vou mostrar para esses sujeitos. Essa expressão cabras, ela é muito utilizada no Nordeste do país, por isso que constitui um regionalismo. A letra D, por que a letra D está errada? Vai, chama Maria, chama Luzia. Nessa frase aqui, não há qualquer palavra em que se identifique a presença de regionalismo. E a letra E? Vem cá, morena linda, vestida de chita. Também está errada, porque essa construção aqui, essa frase, ela não é marcada por variação regional ou geográfica. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra C, certo? Olá! Hoje vamos apresentar os principais temas de geografia cobrados no Enem. Entre eles temos questões ambientais, geopolítica, cartografia, urbanização, agropecuária, clima, demografia, industrialização, globalização e regionalização. Hoje vamos abordar uma questão sobre o tema globalização. Vamos praticar uma questão sobre a globalização do Enem de 2015. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. O texto foi escrito pelo geógrafo Milton Santos. Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes, respectivamente, em A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. E. Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Para responder corretamente esta questão, vamos observar algumas informações presentes no texto. O autor se reporta ao final do século XX, ou seja, aos anos mais ou menos de 1970, como marco do avanço da ciência no setor da informação e que vai repercutir também no setor de transportes e de produção. E essas transformações, essas mudanças, elas vão acontecer, segundo ele, a nível planetário. É o que a gente chama de globalização. Detalhe, para Milton Santos, essa globalização, ela é perversa, ela é má. Por quê? Porque ela não atinge a todos os continentes, a todos os países de modo igualitário. Alguns países têm certas vantagens mais acentuadas do que outros países. Então, há uma globalização da exclusão, né? Da não inclusão de todos os países da mesma forma. A partir desse entendimento, a questão quer que a gente marque uma alternativa que apresente uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, a partir do que ele chamou de globalização perversa. Então, vamos lá. Letra A. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. Tá? Se ela é perversa, nós podemos entender que não houve uma ampliação da legislação trabalhista, né? Houve o quê? Uma diminuição dos direitos trabalhistas. E também, quando uma empresa vai se instalar em determinado local, ela sim leva em consideração as vantagens que ela vai obter naquele lugar para atingir o seu objetivo maior, que é o lucro. Então, não houve uma eliminação dessas vantagens locacionais.
Letra A está incorreta. Letra B. Limitação dos fluxos logísticos. Ora, se eu tenho uma ampliação das técnicas da informação, dos meios de transporte e da produção, a minha logística de produção e de obtenção de lucro, ela se amplia e não se limita. Fortalecimento de associações sindicais. Se eu tenho um corte nos direitos trabalhistas, isso significa que os sindicatos ficaram enfraquecidos diante desse processo de globalização e não se fortaleceram. Então, a letra B está errada. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados, né? Se há um avanço nas técnicas de produção, nas técnicas de comunicação e transporte, hoje o trabalhador que é requisitado é aquele que é qualificado. O trabalhador braçal, cada vez menos ele é requisitado. Diminuição dos investimentos industriais para o setor produtivo. Nós observamos que houve uma ampliação, né? E não uma diminuição desses investimentos. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras. As transnacionais, né, a migração, né, das transnacionais por todos os continentes são um fator que inviabilizam, que anulam essa alternativa, porque aqui está dizendo assim que houve uma concentração. Não, pelo contrário, houve uma desconcentração a partir da migração das transnacionais. E redução da jornada semanal de trabalho. Provavelmente houve uma manutenção ou ainda uma ampliação e não uma redução. Então, letra D também está incorreta. Letra E. Automatização dos processos fabris. Isso é fato, né? Cada vez mais presente a robotização na produção. E, consequentemente, né, a diminuição de trabalhadores. Se eu vou robotizar, eu vou diminuir a quantidade de trabalhadores na minha empresa, né? E isso vai gerar o quê? Um desemprego. Então, a resposta correta é a letra E.